Aguarde! Em junho, mais uma novidade para você. Vem aí! TV CPAD, um canal cristão online e gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mercado de trabalho, cantinho da Tia Jô e tantos outros. Em breve, TV CPAD, a um clique de você. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 12. Uma vida exemplar diante de Deus e dos homens. A paz do Senhor, meu irmão! A paz do Senhor, minha irmã! Eu sou o Thiago Brasil e essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso portal www.escoladominical.com.br. Este é o portal, é um oferecimento da nossa CPAD para todos vocês que são amantes da Escola Bíblica Dominical e que desejam aprender um pouco mais da Palavra de Deus, ter um fórum de discussão, um espaço de aprendizagem, ter um momento para a compreensão mais profunda daquilo que é o ensinamento da Palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos agora na nossa 12ª lição. É um momento de fechamento do nosso trimestre. Na verdade, na próxima semana nós teremos a nossa última lição. Qual é, então, uma das orientações elementares para começarmos esta aula? É que você promova um processo de avaliação. Você pode iniciar sua aula ou concluí-la solicitando a seus educandos que eles sejam responsáveis pela elaboração de um modelo de avaliação das lições que foram postas. Professor, não tema qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de observação de seus alunos. É por meio desse tipo de avaliação que nós podemos crescer. A avaliação feita, aqui sugerida, é que seja uma avaliação diagnóstica, de tal ponto que seus alunos sejam os responsáveis pela ministração, pela apresentação daquilo que seriam informações do que foi muito bom no trimestre, daquilo que não foi. Deste modo, você pode ser responsável pela criação desse modelo avaliativo. Você pode fazer determinadas perguntas e indagar o grau de satisfação dos seus alunos, desde muito bom até muito ruim. De tal modo que você pode ter nesse meio termo uma avaliação de como foi a lição 1, lição 2, lição 3, você pode fazer por lições. Se fazer por lições vai ficar muito difícil, porque o aluno pode não ter lembrança. Você pode fazer por aspectos, o que ele acha do local onde a sala, do local da sala deles, o que ele acha da lição em si, o que ele acha do tempo, o que ele acha das atividades propostas pelo professor, enfim, você pode elencar mecanismos desta avaliação. O objetivo é que esta avaliação possa ser feita ou presencialmente na sala, ou que ela possa ser levada para a residência do aluno e na próxima semana ele trazer. O que você tem que levar em consideração é que alguns que estarão nesta semana talvez não estejam na próxima. Alguns que estarão na próxima talvez não estejam nesta. Que alguns que levaram a avaliação para casa, semana que vem podem não trazê-la. Então o objetivo seria, na verdade, fazer a avaliação presencial em sala de aula, de uma maneira objetiva, rápida e deixando o aluno bem à vontade, que sugestões e críticas são sempre muito bem recebidas. Para quê? Para o crescimento daquilo que é a Escola Bíblica Dominical. Bom, para esta lição, a nossa orientação pedagógica, referente à temática geral da lição, diz respeito à criação de 2 colunas discutindo aquilo que é profissão e aquilo que é ministério. Traga seus alunos para um debate sobre aquilo que seria a profissão, o conceito de profissão, a importância de profissão, o que é ser um profissional, quais são as profissões que eles desejam atuar. Ponto. E também, do mesmo modo, o que é ministério, qual a necessidade do ministério, qual a relevância do ministério na vida deles, e a pergunta principal é esta: quais os ministérios que eles desejam atuar? A partir disso, você pode ter um contraponto com os seus alunos para demonstrar a eles que um viver santo e digno é o que Deus deseja de cada um de nós. O que Deus almeja para cada um de nós é uma vida que o glorifique, é uma vida que o exalte. Deus deseja que nós possamos entender, e essa talvez
talvez seja a questão mais relevante na introdução dessa atividade pedagógica, que o ministério não é profissão. Isso é relevante. Não se pode profissionalizar o ministério. Não. Caro professor, responda-me com sinceridade. Quando alguém me pergunta qual sua profissão, você responde, professor da escola bíblica dominical. É isso? Claro que não. Você tem sua profissão. E o que é a docência na escola bíblica dominical? É seu ministério. É o espaço onde você executa a graça de Deus da sua vida, distribuindo a seus educandos. Se você, enquanto educador, não é um profissional, você é um ministro, você é um servo que está a serviço, você está ministrando, você está a serviço do reino de Deus, da sua igreja, na sua congregação. Ora, o objetivo então é deixar bem claro aos nossos educandos que o ministério nunca pode ser profissionalizado, que o ministério não pode se tornar um negócio, que o ministério não pode se tornar uma obrigação, que o ministério não pode se tornar um meio de vida e mais ainda, um meio ganancioso de se fabricar dinheiro, mas que precisa ser um momento de doação e de entrega daqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Bem, nossa lição então tem como temática principal uma vida exemplar diante de Deus e dos homens, e nós temos então como primeiro tópico, existe um modelo a ser seguido? É uma pergunta que aqui eu faço. E que na sua lição, ela está como uma afirmação. Existe sim um modelo a ser seguido. E qual é o modelo a ser seguido? É claro que é o de Cristo. É claro que é o do Senhor e Salvador da nossa vida. É claro que é do Redentor da nossa história. É claro que Jesus é o modelo a ser seguido. Mas além de Jesus como modelo a ser seguido, nós temos os heróis da fé. Homens e mulheres que não são o Salvador da nossa alma, Salvador apenas a Cristo. Mas nós temos homens e mulheres de vidas inspirativas. Vidas que nos demonstram que vale a pena seguir ao Criador. Professor, esse é um item que você também pode destacar de um modo muito relevante, que na sua igreja local existem pessoas santas, piedosas, de vida exemplar, que elas podem ser tomadas como tipos, como padrão, como modelo para cada moça, para cada rapaz servir a Cristo Jesus. Demonstre então a eles que viver de modo exemplar não é um ideal inatingível, mas é uma realidade que inclusive está congregando com eles, de alguém que congrega com eles, de alguém que está na igreja deles. Sabe o que eu desejo, querido professor? Que você seja o exemplo dos seus educandos. Bem, você pode tomar como atividade para a realização deste ponto uma questão muito simples. Solicite a seus educandos que desenhem um urso. Seus educandos vão ficar em polvorosa. Como é que desenha o urso? Como é que faz o urso? Aí uns vão fazer com dentes ferozes, outros vão fazer peludos, outros vão fazer com carinhas bonitas, alguém vai desenhar o ursinho Pooh. Enfim, haverá vários modelos sendo feitos. Depois e a solicitação é que seja em 1 minuto. Rápido, desenha, pô, vai. Não é desenha uma casa, desenha o urso, desenha a sua igreja, enfim, peça para ele desenhar. Depois que eles desenharem, agora você vai dar de novo folhas a ele, de novo papéis a eles, e agora apresente um modelo. Se for possível, apresente um modelo a cada um deles, na mão deles, e peça. Faça agora o urso, a casa, a igreja, o desenho conforme este modelo. Perceba, tudo ficará mais rápido, tudo ficará mais fácil, e mais ainda, tudo ficará mais parecido. Por quê? Porque há um modelo a ser seguido. Muitas vezes o que falta nas nossas comunidades são modelos, são pessoas de vidas modelares, porque se nós as tivermos, algo novo e bom acontecerá com os nossos jovens. A crise de modelos da nossa igreja passa pela crise de liderança, que passa também pela crise de caráter, de pessoas que sejam verdadeiras, sejam servos, tementes ao Deus Todo-Poderoso e que vivam de uma maneira que seja inspirativa para todos aqueles que adoram, servem e seguem ao Deus do céu. O nosso ponto 2 nos diz como se portar numa sociedade desordenada. Ora, a discussão nesse ponto 2 se centra no problema que havia em Tessalônica, registrado em 2 Tessalonicenses, que era o grupo de irmãos que viviam desordenadamente. Qual é a ordem paulina? Que os irmãos deviam afastar-se desse grupo desordenado. Que essas pessoas desordenadas, elas não eram uma boa influência e que deveria afastar-se, os cristãos deveriam afastar-se deles. Agora perceba, e aqui está o cerne da nossa discussão. Esse afastar-se não era
é necessariamente um afastar-se físico, mas é um afastar-se moral. Mas é um afastar-se procedimental. É um afastar-se de procedimento, de ética, de comportamento, de moralidade, de tal forma que as pessoas pudessem olhar e dizer: todos são alunos da mesma sala, mas ela faz a diferença, mas ele faz a diferença. De tal modo que alguém possa dizer: todos são empregados da mesma empresa, todos estão todo dia no mesmo local de trabalho, mas ela é diferente, mas ele é diferente. E por que a diferença? Porque eles são parecidos com Cristo, porque seguem ao Salvador, porque obedecem àquele que vive para sempre. Este é o afastamento que Deus deseja. Deus não deseja que nós sejamos xenofóbicos, sejamos preconceituosos, sejamos daqueles intolerantes, cheios de discriminação. Não. Nós vamos viver em comunidades, afinal de contas nós somos ovelhas mandadas para viver entre lobos. Todavia, ovelha é ovelha, lobo é lobo. Se o lobo quiser ser feroz e nos agredir, o que nós temos que acreditar é que existe um bom pastor que nos guarda e nos livra de todo mal. O nosso comportamento deve afastar-nos daqueles que assim são. Se por uma questão de vida, de estudos ou de trabalho, nós não podemos nos afastar fisicamente, e nem é este o desejo de Cristo, nós temos que nos afastar em procedimento, testemunho e vida, para que as pessoas percebam: Cristo está em nós. O terceiro e último item da nossa lição é o somos chamados para viver de que maneira? Somos chamados para viver de que maneira? E a dica pedagógica para o estabelecimento deste item é você fazer o levantamento de quais são os principais desafios que os jovens enfrentam para viver na comunidade onde você vive. Quais são os principais desafios que eles enfrentam? Quais são os problemas? Quais são as dificuldades que eles carecem? A ideia, então, especificamente, é ser capaz de elencar esses problemas e, mais que isso, ser capaz de apresentar soluções. Então você pega, se tiver uma lousa, faz isso na lousa, se tiver papel, faz no papel, se não tiver papel, faz isso oralmente. Faz o quê? Elege quais são os principais problemas, elege quais são as principais respostas e desta forma você conseguirá fazer com que seus educandos sejam capazes de ver o mundo de uma outra maneira e sejam extremamente abençoados para a glória de Cristo. Esta é a nossa lição de número 12. Espero que você tenha aprendido bastante nesta lição e que você seja tremendamente usado durante esta semana na sua sala de escola bíblica dominical. Nunca abaixe a cabeça, você é o exemplo de uma geração. Graças a você, existem milhares, existem na sua igreja dezenas de jovens que são extremamente abençoados pelo Pai. Isto é o sonho dele para sempre. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. CPAD, a editora da Escola Dominical.